Você sabia que a maior mudança da sua vida pode começar por um tênis? Calma, não virei influenciadora fitness, mas hoje eu quero te contar um segredo que vai mudar a sua rotina, a sua mente e a sua vida. E tudo começa pelos pés. Recentemente, eu li um livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz. E ao ler esse livro, eu fiquei pensando, poxa, por que nunca ninguém me falou sobre isso? Vocês já ouviram falar sobre caminhos neurais? Pois é. O que eu aprendi? Que os caminhos neurais, eles são como trilhas. Sabe quando você observa uma trilha que muitas pessoas passam por ali e parece que aquele caminho está sempre se abrindo? Parece que as plantinhas que antes estavam fechando a passagem, elas vão cada vez mais se espaçando e aquela trilha vai ficando cada vez mais limpa de tanto ser usada? Pois é, isso também acontece o oposto, quando você deixa de utilizar uma trilha e aí vai crescendo o gramado, vão crescendo plantações, ela vai se fechando e aí quando você resolve passar por aquela trilha que já não tem tanto costume, parece que ela ficou mais difícil de ser acessada. Os caminhos neurais, eles são parecidos com isso. Mas por que mesmo estamos falando de caminhos neurais? Porque vamos falar sobre hábito. Sabe aquele hábito muito difícil de ser adquirido? Aquele hábito que você tem tanta dificuldade de começar? Ele precisa ser automático, leve e às vezes quase prazeroso. Só tem um detalhe, ele precisa ser fácil de começar. Mas agora eu vou te contar como eu passei a ver o exercício físico depois dessa leitura. Antes, para mim fazer qualquer exercício físico, alguma corrida ou alguma caminhada, eu sempre ficava pensando, hoje eu tenho que caminhar, mas nossa, eu tenho tal coisa para fazer. E aí eu deixava para outro dia, quando chegava outro dia, adivinha? Eu também tinha outras coisas para fazer. E eu ficava enchendo a minha cabeça de dúvidas do que eu ia fazer ou não, e no final eu acabava em casa comendo alguma besteira. Mas aí é que veio o pulo do gato. Qual pulo do gato foi esse? Viu que eu falei que eu ficava pensando se eu ia, se não ia? Pois é, o que eu fiz? Parei de pensar demais. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a deixar o tênis do lado da cama, as roupas já me esperando para eu não ter muitas desculpas. Aí eu coloquei uma regra para mim mesma. A regra era, colocou o tênis no pé, vai. Porque depois que eu colocava o tênis no pé, eu comecei a perceber que eu ficava um pouco desanimada de tirar tudo e desistir de caminhar. Por mais que a caminhada levasse muito esforço e demorasse muito mais tempo, eu percebi que já não me exigia tanta energia para que eu continuasse. E sabe o que é mais incrível? Isso não é só para exercício físico, isso é para todo hábito novo que você quiser criar. Se você precisa criar um hábito de leitura, de acordar cedo, de dormir mais cedo, você precisa tornar as coisas mais fáceis de começar. Porque no início, tudo é difícil. Então, antes de você desistir e pensar que você é uma pessoa preguiçosa, nada disso. Você não vai pensar na preguiça, porque a preguiça não é o nosso maior inimigo. O nosso maior inimigo é o excesso de informações, é o excesso de opções. Então você vai eliminar esse excesso de opções e você não vai ter mais dificuldades com a motivação. Você vai ter agora estratégia. E por quê? Porque o nosso maior inimigo não é a preguiça. Nosso maior inimigo é o excesso de opções. E se você torna mais fácil, deixa tudo ali adiantado, você não vai ter mais esse excesso de opções. Muitas vezes o nosso maior erro é pensar que a gente precisa de motivação, sendo que a motivação oscila demais. O que a gente precisa é de estratégia. Então, qual novo hábito você vai adquirir? É de leitura? Se for de leitura, já separa o livro que você quer ler, já deixa ali num lugar visível, fácil para você acessar. Já também separa as páginas, 3 a 4 páginas, não 1 hora de leitura de primeira, viu? Nada disso. Seu novo hábito não é de leitura? É para acordar cedo? Então você vai parar de brigar com o despertador. Não vai desligar ele 10, 15 vezes, não. Você vai pegar, vai deixar ele já antes de dormir num lugar distante, para quando ele tocar a primeira vez, você já se levantar, tá?
tá? Não vamos brigar com o despertador. Ah, e já deixa também uma garrafinha de água ali separada para você conseguir já despertar o seu corpo também com água logo cedo para iniciar bem o seu dia. Ah, você quer aprender Libras? Eu amo. Ou alguma outra língua? Se você quer aprender outra língua, você também já pode começar a estudar. Estudar como? Pode deixar já os links separados para quando você quiser acessar, você ter ele ali fácil e também para que você já consiga estudar com uma certa frequência. Já coloca uma regra ali para você, igual eu fiz. Coloca uma regra e nessa regra você vai colocar que você vai estudar tantos minutos por dia ali daquele vídeo que você separou. Então você precisa ter regras também, combinado? Então, como que isso vai te ajudar a criar um hábito? Porque o primeiro passo é sempre mais difícil e o primeiro passo você já deixou ele fácil. Então, tão fácil assim, só clicar no link, só ler 10 minutos, tão simples assim, isso. Porque aquilo que era difícil no início, depois, lembra que eu falei sobre as redes neurais? As redes neurais, elas vão se encaminhar de tornar esse hábito mais fácil ao longo do período que você for repetindo e repetindo. Agora vamos para as dicas. Pega aí o caderno de vocês e já anota. 3 dicas para vocês. Torne o início ridiculamente fácil. Ah, é só calçar o tênis? É só beber água? É só deixar o celular longe? Isso mesmo. Segundo, você precisa tirar as opções. Então você não vai pensar amanhã ou tarde, hoje ou amanhã, nada disso. Decida. E por último, celebre cada conquista. Se você leu 5 páginas hoje, celebre. Seu cérebro precisa saber que foi bom, que foi importante, porque tudo que é bom a gente quer repetir, não é mesmo? E aí, qual tênis que você vai calçar hoje? E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha ele com alguém que você conhece, que sempre fala, vou começar segunda-feira. E se inscreve no canal, porque vai chegar mais vídeos para vocês que vão ajudar vocês a se transformar de dentro para fora. Então, te aguardo no próximo vídeo. Tchau, tchau!